Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Estou muito alegre, irmãos, de estar aqui, embora estamos vivendo momentos muito tristes em todo o mundo. E temos que tomar atitudes perante tudo o que a gente está vendo, perante tudo o que está acontecendo. Deus não chama covarde, Deus não chama frouxo, Deus não chama ninguém para ficar calado. Quando fomos chamados para seguir a Jesus, nós temos uma missão aqui na terra. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, tudo o que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Devemos satisfação a Deus. Temos que nos preocupar com o que Deus pensa de nós. Não temos que nos importar com ninguém, nem com nenhuma situação. A primeira pessoa que nós temos que importar é com Deus, é o que Deus está pensando de nós. E Deus, irmãos, não olha a aparência do homem. Deus não olha a condição financeira, Deus não olha a carteirinha. Esses dias até me condenaram aí no Twitter, porque a gente trava uma guerra contra aqueles que são contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, amor perfeito. E quanto mais perfeito é o amor, quanto mais o amor se aproxima da perfeição, mais justo ele é, mais reto ele é. Entende? Exatamente porque Deus é amor, Deus é 100% justiça. Por isso que a Bíblia diz que a justiça de Deus virá. A justiça, nós não somos chamados para vingar, porque a justiça de Deus virá. O cristão, quando ele está passando por tribulação, quando o cristão está passando por dificuldade, em qualquer circunstância, Deus chama ele para ele olhar para si mesmo e ver o que ele vai aprender com aquela situação. Tudo contribui para a nossa evolução espiritual, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Se você não tiver olhos espirituais, qualquer coisa vai te afligir. Eu, por exemplo, tenho um grande problema com o meu estômago, é sensível. Qualquer coisinha, me aflige. Eu sou fraco para aguentar afrontas. Se você me afrontar, dói lá no estômago. Às vezes uma palavra dói, porque eu sou fraco. Mas eu peço a Deus todos os dias, para Senhor, me dá um estômago de aço, me dá um espírito inabalável, porque afronta, irmão, não importa. Afronta não importa de quem ela venha, a maldade, a perseguição, a dificuldade, a doença, não importa. O que importa é se você vai saber lidar com isso. Tem pessoas que estão
às vezes numa cadeira de rodas, são tetraplégicos, como eu já tive a oportunidade de ver, e são mais felizes do que uma pessoa que é atleta. E pode ter certeza que eu estou falando dessa pessoa feliz, é porque ela encontrou Jesus. Como diz, ela aceitou Jesus na vida dela. Jesus já nos aceitou. Nós é que temos que aceitar Jesus na nossa vida e entender que o projeto da terra é passageiro. Deus nunca falou que esse projeto da terra aqui seria eterno. Jesus foi claro, Jesus falou: vocês no mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos, até dentro da sua própria casa, haverá guerra de religião, não é? Haverá guerra de ciúmes, a Bíblia fala sobre o espírito do ciúme, disputas. Nós vemos já no início da humanidade, Caim disputando com Abel, o seu próprio irmão. Então, irmãos, nós somos chamados para adorar a Deus, para amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos valentes, para gritar para os quatro cantos do mundo: eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Você é santo por causa disso? Não. Você é forte por causa disso? Não. A sua força está no Senhor, a sua alegria está no Senhor, a sua paz está no Senhor. Sem Deus não há futuro. Somos chamados para sermos transformados através da palavra de Deus, para sermos seres evoluídos. A evolução do bem não é evolução cultural, não é pelo pensamento do homem, não é pela inteligência do homem, não é pela sabedoria do homem, sabedoria inútil. É pela sabedoria de Deus, é pelo projeto de Deus. Somos chamados para aceitarmos o projeto de Deus na nossa vida. Por isso temos que andar alegres e assumir a nossa aliança com Deus. Precisamos de assumir a nossa aliança com Deus. Irmãos, por favor, esquece o teu gênio. Não deixa o teu gênio te dominar. Não deixa as maldições genéticas, hereditárias te dominar. Deus te chamou para você pensar como Ele pensou, para você andar como Ele andou, para você agir como Ele agiu, para você fazer como Ele fez. Somos seguidores de Jesus, irmãos. Temos que lutar para pensar como Jesus pensou. Temos que conhecer a palavra de Deus, assim como Jesus conhecia e procurou cumprir. Claro que nós não temos a força que Jesus tinha, Ele era perfeito, mas mesmo na nossa fraqueza, nós temos que lutar todos os dias para cumprir a palavra de Deus, para andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. Esquece esse negócio da sua personalidade, do seu gênio, do seu eu, do eu acho, porque eu penso, porque eu sei, porque eu sou. Não é você que vai te dar a vida eterna, não. Você será salvo pela graça? Com certeza. Mas para você alcançar a graça, você tem que se transformar. Agora está todo mundo indo para o céu, principalmente se for famoso.
Se for famoso e tiver uma carteirinha de uma igreja famosa, ou tiver um título de poderoso, antes de você dar o último suspiro, já estão dizendo que Deus vai receber a pessoa lá. A pessoa teve uma vida de maldade, fazendo maldade com os outros, andando contrário a Deus, com oportunidade para fazer o bem, não fazem, com oportunidade para conhecer o projeto de Deus, não querem, com oportunidade para entregar o seu coração para Deus e viver como Deus manda para o seu próprio bem, não querem, aí só porque morreu vira bom, vai para o céu. Que isso, irmão? Que isso? Da onde as pessoas tiram isso? Da religiosidade, da hipocrisia, da falsidade. Deus chama a gente para lutar contra a gente mesmo. Nosso maior inimigo somos nós. Todos os dias nós trabalhamos contra nós mesmos. O verdadeiro cristão não tem que ter medo de nada, de ninguém, nem do demônio, nem do diabo, de nada. Por quê? Porque ele anda com Deus. Esse é o verdadeiro cristão. O cristão meia boca, o cristão frouxo, qualquer coisa tira ele da presença de Deus. Qualquer coisa ele já está servindo ao diabo. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. E nós somos chamados para servir a Deus, com esforço, com luta. Livro de Marcos, capítulo 8, diz a palavra de Jesus assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos teus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante, que a primeira multiplicação de pães foi feita por Eliseu. Você pode ler lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 42 em diante. É interessante que às vezes as pessoas não se apercebem disso, né? Eliseu também ressuscitou pessoas, não ele, né? Deus usou ele para ressuscitar pessoas. Fez multiplicação de peixes, abriu um rio e muitas outras coisas mais. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Entende, irmãos? Isso aqui acontece muito.
Hoje as pessoas têm a liberdade, têm a facilidade de entender o projeto de Deus, tem uma Bíblia na mão, na sua própria língua, tem pessoas ajudando na interpretação da Bíblia, no entendimento da Bíblia, e as pessoas querem ter um relacionamento com Deus como se Deus fosse um empregado delas. Parece que estão fazendo um favor para Deus. E 90% estão em busca de bênçãos materiais. Jesus falou que nós temos que construir tesouros no céu, porque aqui é passageiro. Esse é um projeto falido, o projeto da terra é falido. O projeto da terra é só para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, e se transformar pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, deixar que o Espírito de Deus transforme você, porque se você for rebelde, você jamais será transformado. E não adianta você ficar querendo pedir sinal para Deus. Se Deus quiser te dar um sinal, Deus vai dar. Porque milagre, irmãos, não salva ninguém. Milagre não qualifica ninguém. Aquele povo que saiu lá da escravidão do Egito, mais de 400 anos sofrendo, gerações sofrendo na escravidão, eleitos por Deus, sofrendo na escravidão, essas pessoas viram todo tipo de milagre, viram o mar ser aberto, Deus falar com eles, frente a frente, ouviram a voz de Deus, alguns sentiram claramente a presença de Deus. Deus alimentou eles por 40 anos, e a maioria não se converteu, estavam apenas querendo bênçãos materiais, ao ponto de chegar para Deus e dizer que não queria Deus como governador, como rei. Livro de Samuel, você vai ver lá. Eles queriam ser governados pelo homem, eles queriam o governo terreno, eles queriam viver do mesmo jeito como animais eternamente aqui na terra, um disputando com o outro, um querendo matar o outro, um querendo passar a perna no outro. Mas o projeto do ser humano é um projeto moderno, é um projeto sofisticado, é um projeto de evolução, de transformar você em um simples animal, mais ou menos racional, em um ser 100% racional, com raciocínio lógico, com raciocínio matemático. Por isso que dentro do seu coração está escrito por Deus a essência do ser humano. Está escrito já dentro do seu coração o projeto do céu. Tem gente tão pequena, tão miserável nesse mundo, que não acredita no projeto de Deus, não acredita nem em Deus. Ele só vai comer, beber, dormir, ser escravo aqui na terra e morrer. Para ele é só isso. Ele não é nada, é um simples animal. Um animal que sabe fazer umas coisinhas a mais do que o burro faz. Mas ele se acha. Então o projeto de vida dele é só 60, 70 anos, morreu, acabou, né? Pobre, miserável, infeliz. Somos chamados para aceitar Deus mudar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento. E para isso você precisa de olhar para dentro de você. Ninguém pode, irmão, te transformar, ninguém aqui na terra, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teu esposo, nem teu amigo, ninguém
Você não obedece ninguém, você não aceita a palavra de ninguém, pastor nenhum pode te transformar. Você só poderá ser transformado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelos 66 livros da Bíblia, pelos 1189 capítulos da Bíblia. Só isso que pode transformar. É a única palavra que tem poder de entrar dentro de você e mudar você. Se você aceitar, se você for humilde para aceitar a palavra como está escrita, porque o homem começa a ler um pouquinho, ele já começa a procurar na arqueologia, na história. Tem pastor aí, pastor brasileiro, eu fico até com pena, passa a vida estudando hebraico, aramaico, grego, porque ele tem que entender a Bíblia, né? Ele não leu livro de Deuteronômio capítulo 30 não, né? Ele não viu que Deus já colocou a Bíblia na língua dele, na mão dele, e ele aprendeu a ler. Ele não viu, ele não sabe disso não, entendeu? E ele não crê no que Deus escreveu, e que Deus diz, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, inclusive, lá no livro de Apocalipse, há uma sentença para aquele que acrescentar na palavra de Deus, ou diminuir na palavra de Deus. Mas ele não vê, ele quer acrescentar, ele não aceita como está escrito, porque ele quer ser sábio, ele quer ser inteligente, entendeu? Ele quer achar coisa que Deus não quis falar. Irmão, quando Deus quis falar o nome da pessoa, Deus falou. Quando Deus quis falar a cidade, Deus falou. Quando Deus quis falar a idade, Deus falou. Quando Deus não quis falar, Deus não falou. Uma prostituta chamada Raabe, que não tinha valor nenhum, uma simples prostituta, o que ela fez? Ela só protegeu 2 espias que foram em Jericó. O nome dela é citado no Velho e no Novo Testamento. O cara que emprestou o burrinho para Jesus, para cumprir a profecia que estava lá no livro de Zacarias, livro de Isaías, você sabe o nome dele? Ninguém sabe, mas o grande teólogo, o grande pastor, ele quer descobrir o nome desse cara. Se Deus quisesse falar o nome dele, estava escrito na Bíblia. Temos que nos ater à palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. Capítulo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo nem senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Irmãos, aqui tem uma passagem muito interessante, porque Jesus, ele, quando fala do fermento dos fariseus, se você ler lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículos 6 a 12, você vai ver que Jesus ele vai explicar no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, que ele está falando da doutrina, porque o fermento era um símbolo do pecado. Não que é pecado você comer fermento, não é isso, nada contra o fermento, mas usava-se essa analogia do fermento, né? Tanto é que
lá no livro de Êxodo, quando foi criado a Páscoa, Deus falou que não poderia ter nenhum fermento na comemoração, nada levedado poderia estar na comemoração, tinha que ser pães ázimos, né? Suco de uva, né? Porque não podia ser nada fermentado, nenhum fermento você podia ter na sua casa naquele dia. Então, se você ler várias outras passagens, outros versículos, você vai ver que o fermento é relacionado à hipocrisia, à doutrina, à religiosidade, ao acréscimo na palavra de Deus, no projeto de Deus. E Jesus, quando pergunta assim, olha, tendo olhos não vedes? Tendo ouvido não ouvis? Eu acho que você tem que pegar essa palavra para você, porque com certeza Jesus falou, olha, eu fiz os milagres lá dos pães 2 vezes, e vocês não entenderam que só tem um pão aqui agora, eu faço, quantos pães você acha que eu posso fazer? Tinha 7, eu fiz pão para 4.000, tinha 5, eu fiz pão para 5.000, eu não posso, você tem um pão, eu não posso fazer pão para a gente aqui? Mas o Senhor está dizendo para você, você às vezes tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, porque quantas vezes Deus fez milagre na sua vida? Quantas vezes Deus multiplicou o pão na sua vida? E às vezes você está com um pãozinho na mão, só você está achando que Deus não está vendo, você acha que Deus é cego, é surdo, é mudo. Deus vive e reina, Deus governa a terra, só que o governo de Deus é para quem quer, é para quem aceita o governo dele. E muitas vezes Deus vai deixar você passar pelo deserto, vai deixar faltar o pão, não porque Ele quer, é porque Ele te ama. Você às vezes precisa de passar pela água, às vezes você precisa de passar pelo fogo. É igual um pai e uma mãe às vezes dá um castigo para um filho, ele não quer dar um castigo para o filho, mas se ele não fizer isso, a criança vai ser uma criança rebelde, sem educação, sem respeito por nada, sem noção. E assim Deus faz com a gente, porque Deus quer o nosso bem, Deus quer o melhor para nós. Mas você como cristão, não importa, meu irmão, se você está com um pão na mão, se você está com meio pão na mão, se você está sem pão na mão, porque a Bíblia diz que o justo não passará fome. Quem é o justo? O justo é alguém perfeito? Jesus falou que não há um bom sequer aqui na terra. Jesus falou que só há um bom, que é Deus. O justo é aquele que aceita o governo de Deus na vida dele. Por isso que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é necessário que aquele que crê, creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você crê ou você não crê. Tem esse negócio de ser meio crente, não. Por isso que Jesus está chamando a atenção aqui, meu. Você viu os milagres, estavam lá. Agora estão preocupados que está com um pão na mão? Eu estou falando da doutrina, do acréscimo, da hipocrisia. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima, e ele ficou restaurado,
e viu a todos claramente, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres nas aldeias, nem o digas a ninguém na aldeia. Aqui também tem uma coisa interessante, irmãos. Nós vemos um milagre em duas partes. É interessante, né? Porque Jesus tinha poder para curar na hora. Aliás, Jesus podia falar: olha, cego, enxerga. Acabou. Uma palavra de Jesus bastava para aquele cego enxergar. Por que que a cura aqui foi em duas etapas? E acontece às vezes com a sua vida. Muitas vezes Deus está louco para te abençoar. Às vezes Deus está ali, alegre, contente, observando você e pensando: eu vou abençoar meu filho, eu vou fazer esse milagre na vida dele. Porque Deus nos ama todo dia. Mas o que acontece? Você não abre o seu coração, você não abre a porta da sua vida, você não abre a porta do seu casamento, você não abre a porta do seu trabalho. Você, uma hora você é um cristão que é uma beleza, outra hora você não é cristão. Você fica igual o ioiô, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Entendeu? Você não mantém a fé. Por isso que Jesus fala: o justo viverá da fé, e se ele recuar, não teria agrado nele. Quando você recua da fé, Deus não se agrada, a sua bênção para, a sua bênção fica só na metade. Você fortalece na fé, se completa a bênção. Entendeu, irmãos? Uma cura em duas etapas. Muito bem. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. Interessante, irmãos, que lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 14, Jesus diz para Pedro que quem revelou isso para ele foi Deus. Entendeu? E aqui tem uma coisa muito importante, porque essa revelação, quando está falando aqui, tu és o Cristo, ele está querendo dizer que Jesus era o próprio Deus. Estava falando sobre a divindade de Jesus. É claro que nós teríamos que falar mais uns 200 versículos aí para você entender isso. Mas no versículo 30, por exemplo, Jesus diz: ademoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Por quê? Que Jesus falou para eles não falarem aquilo dele para ninguém, sendo que ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Aonde ele ia, ele não dizia que ele era o Filho de Deus? Ele não fazia milagre, não dizia que era o Filho de Deus? Ele não entrou numa sinagoga, não leu Isaías capítulo 61, versículo 1, e falou: se cumpriu isso aqui hoje, até queriam matá-lo. Ali ele estava declarando que ele era o Filho de Deus. Mas aqui, por que ele está falando com o discípulo? Não diga para ninguém o que você falou, porque os discípulos aqui reconheceram a divindade de Jesus, como está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14, vai por aí afora. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás,
porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu quero parar aqui para falar uma coisa interessante. Quando Jesus, ele está dizendo para os discípulos, do versículo 31 até o versículo 33, o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a profecia que havia sobre ele, que, para vocês terem uma ideia, Jacó, lá no livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 10 em diante, ali você vai ver, Jacó cita Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Jacó já sabia que Jesus ia vir, entendeu, irmãos? Um homem lá do meio do mato, um homem simples, já sabia que Jesus viria. E assim, se você ler livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 2, livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, do 2 ao 6, livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18, livro de Salmos, capítulo 22, versículo 6, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, e assim uns 300 versículos que qualquer escriba, qualquer fariseu, qualquer doutor da lei, qualquer crente de verdade já sabia que Jesus viria. E ele, quando encontrasse com Jesus fazendo as obras que fez, ele já saberia que Jesus era o Messias. E aí, quando ele fala isso para os discípulos, que ele está dizendo uma coisa que já estava escrita nas Escrituras que ia acontecer, o apóstolo Pedro falou: não, Senhor. Aí ele repreende o apóstolo Pedro. E o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas de Deus, você está deixando o diabo te tentar, você está achando que eu vim para viver aqui na terra. Você acha que eu estou pregando a terra? Eu estou pregando o reino de Deus, estou pregando o futuro para você. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. É isso que Jesus veio pregar, veio cumprir o que estava escrito nas Escrituras. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os seus anjos. Irmãos, isso aqui é muito sério que Jesus está falando. Jesus está chamando a sua atenção com essa palavra. Jesus está dizendo que tudo o que você fizer aqui não adianta. Nada aqui na terra vai satisfazer você. A melhor comida da terra não vai te satisfazer. Por algum momento vai te satisfazer. Tudo aqui na terra são prazeres passageiros. E você não pode viver em função disso. Entendeu? E outra coisa, você tem que assumir o seu casamento com Deus. Você tem que assumir a sua aliança com Deus. Porque se você não assumir,
o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. O Senhor vai te negar também. Quando você chegar lá no dia do julgamento, você vai falar: Senhor, Senhor. Ele falou: não te conheço. Eu não te conheço, obreiro do que é contra a lei. Você é contra o projeto de Deus? Você é contra a palavra de Deus? Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, eu vou até ler para os irmãos aqui, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que ele quis dizer aqui, a espada é a palavra. Entendeu? Livro de Efésios, capítulo 6, você vai ver que a espada é a palavra. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, a sua filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Entendeu, irmão? Servir a Jesus, servir a Deus não é assim como as pessoas estão pensando. Não é só ir na igreja em busca de prosperidade. A maior prosperidade que um homem pode ter é ele conseguir amar a Deus de verdade. A sua luta tem que ser por isso, irmãos. A sua oração, todos os dias você tem que clamar a Deus, falar: Senhor, eu preciso de te amar. Senhor, eu preciso de ter fé, uma fé sobrenatural. Porque o resto Deus faz, irmãos. O resto Deus fará. O dia que você amar a Deus, você não vai ter dificuldade para ir na igreja, você não vai ter dificuldade para ler a Bíblia, você não vai ter dificuldade para suportar as afrontas desse mundo, você não vai ter depressão, você não vai ter uma série de problemas. É tudo, é simples. É só você entender que você tem que amar a Deus. Só há felicidade quando você deixa Deus entrar no seu coração. Sem amar a Deus, jamais você será feliz. Esquece. Como diz lá no livro de Malaquias, no livro de Ageu, nós somos um saco furado, nada enche a gente. Mas Deus nos chama para viver em um mundo maravilhoso, um mundo perfeito, onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá egoísmo, não haverá depressão, não haverá sofrimento, e as pessoas ficam com dificuldade para aceitar isso. Tanto é que o povo de Israel, eles não aceitaram o Jesus que veio. Eles queriam que tivesse vindo um Jesus com um canhão na mão, com a metralhadora, né? Matando os inimigos deles todos e dando dinheiro para eles. É isso que as pessoas estão procurando. Só coisas materiais que vão acabar, que a traça e o ferrugem come. Nós somos chamados para buscar dentro de nós o reino de Deus. Nós somos chamados para amar a Deus de todo o nosso coração. Amém?